da Zenilda. Então, a gente preparou aqui um material para passar para vocês, que é importante vocês saberem, né, o que nós estamos fazendo com as doações, o que a igreja já fez, né? Porque são vocês que ajudam e colaboram para que a ASA continue abençoando vidas. Então, eu vou pedir para o Bruno colocar aqui para mim. Está escrito assim, Bruno, relatório ASA UCB. Você pode colocar esse vídeo? Isso. Okay. Só um pouquinho que você... O maior discurso de Cristo foi o das palavras perpetuadas em ações. Pela misericórdia, eu tenho que ter uma conversa séria com ele. O povo da indiferença na sua zona de conforto. E quando Jesus disse, a seara é grande e poucos os ceifeiros, ele fez o seu próprio corpo um sacrifício por amor ao próximo. Hoje, somos seus discípulos, combatendo a frieza das intenções no calor das ações. Por isso, como mestre, somos provas vivas de que não poderemos ser sal da terra sem antes sermos pão para o mundo. E a missão da ação solidária adventista, a ASA, é servir como um movimento, ajudando com braços, além dos abraços, e soluções mais que declarações. E daí você chama as irmãs, para você fazer a oração final com elas aqui, e aí é a música. Curamos e fazemos da compaixão esta asa que voa alto, mas também alinha e aconchega sobre suas penas de afeto. Sabe por quê? Porque a asa é a igreja em roupas de serviço. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, de mãos dadas com outras instituições e pessoas do bem, arrecada toneladas e mais toneladas de alimentos, roupas e utilidades, indo ao encontro dos irmãos necessitados, amenizando a fome, vestindo o nu e tocando intocáveis. Afinal, nesses tempos de incredulidade e egoísmo, a sociedade busca testemunhas mais que advogados, e da apatia solitária, reconhecer os verdadeiros heróis de grandeza solidária. Mais de 7 milhões de quilos de alimentos arrecadados e distribuídos em São Paulo é prova do milagre do amor em ação. E o número de roupas fornecidas impressiona pela exatidão. 3.890.112 peças. Compreende a revolução da solidariedade? E vamos além. A ação benevolente da ASA é também ação missionária. Nunca volta igual. Quem foi tratado de maneira diferente? Pessoas agasalhadas são vidas eternas, conquistadas pelo estudo da Bíblia, saciadas pela palavra, e no tom da vida, as águas batismais. A asa que leva Jesus ao próximo também conduz o próximo para o céu. Nesta bênção duplicada, o reino que se aproxima também se encherá, e a família de Deus se eternizará para sempre com o melhor que nos define. Somos todos irmãos. Asa do Senhor, cada vez mais solidária e mais missionária. Amém. Tem quanta coisa do lado, a gente não tem nem noção, né? E tá o seu número ali toda vez que você traz um alimento e faz também uma doação. E eu queria passar para vocês, então, o que a ASA do Parque das Palmeiras fez de janeiro até julho deste ano, tá bom? Bruno, tá escrito dados, se puder isso. Foram doadas 13 cestas, um total de mais ou menos 195 quilos de alimentos. 10 famílias, foram ajudadas. Nós tivemos 2 arrecadações nas ruas, né, que a gente voltou agora após a pandemia. Fizemos um varal solidário e nós fizemos também a campanha de agasalhos e cobertores, que também nós doamos juntamente com a Escola Sabatina. Então, pode parecer não tanta coisa assim, mas se você pensar 195 quilos de alimentos, só o Parque das Palmeiras ajudou. Então, você tem aí 10 famílias que foram abençoadas. Tudo fruto da sua doação, da sua ajuda, de tudo aquilo que você tem feito pela igreja e pela ASA. Então, não podia deixar de mostrar para vocês, né, o que está sendo realizado. Então, 13 extensões nós doamos
e essas famílias com certeza ficaram muito gratas porque fizeram a diferença na vida delas. Amém? Bruno, você coloca para mim essa foto, só queria mostrar para vocês aqui. Aquela foto lá em cima foi uma reunião da ASA. Esse pastor aqui é o pastor Rafael, ele é o líder da ASA também. Aqui embaixo foi uma arrecadação que os irmãos fizeram. Aqui em cima foi um varal solidário. Aqui embaixo tem mais uma foto do seu Mário, o Jairo e a Dulce que deram um jeito ali na ASA. Aqui são os alimentos da última arrecadação, tá bom? Então, só um pouquinho para vocês do que a ASA está fazendo. Muitas vezes, né, a gente posta ali, mas não vê tanto trabalho, então eu quis mostrar para vocês que ainda de um grupo pequeno, nós estamos em movimento, estamos fazendo coisas, estamos chegando até as pessoas e vidas estão sendo transformadas, graças a Deus. E eu quero aproveitar também no dia de hoje, porque nós fizemos um lançamento da Recolta muito rapidinho, então eu queria aproveitar que hoje a igreja está com mais pessoas e a gente vai falar um pouco também rapidamente sobre a Recolta, tá bom? Que todo mundo já conhece, que é essa campanha missionária, né, que arrecada doações para que a ASA continue, né, seu trabalho voluntário. E o Bruno vai colocar um vídeo aí para a gente escrito Recolta. Olá, você conhece a ASA? Alguma vez na vida você já ouviu falar sobre a Recolta? A ação solidária adventista consiste nas múltiplas iniciativas solidárias e serviços de assistência social que a igreja local, de forma organizada, realiza através de sua liderança em grupos e valores seculares. O Brasil é um país repleto de programas e projetos para atenuar as desigualdades sociais. E certamente, muitas dessas medidas têm causado um impacto favorável na sociedade, mas essas iniciativas não têm sido suficientes. É necessário fazer mais. E a ação solidária adventista tem feito a sua parte. Através da ASA, a Igreja Adventista comprova sua preocupação com o bem-estar do ser humano e, acima de tudo, segue as pegadas Deu a unha aqui, a minha unha aqui dele sangrou aqui. Por isso que eu cortei, ó. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Aí aforastei e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitaste. Preso e fostes me ver. A Recolta é uma campanha de mobilização e captação de recursos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que envolve os seus membros com o objetivo de angariar fundos e donativos para os projetos sociais da ASA. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e irmãs envolvidas nessa bela obra de transmitir o Evangelho prático e esperança aqui. Vamos fazer esse vídeo que eu tô falando aqui. Participe você também. Amém, irmãos. Então, como o pastor Rafael já deixou bem explicadinho ali, eu acredito que boa parte da igreja já conhece esse trabalho da Recolta, né? Onde, então, a gente consegue os fundos, as doações para que a ASA continue seu trabalho. E aqui no Parque das Palmeiras a gente tem uma meta, também tem um alvo. E se bater esse alvo, esse valor ele fica para a igreja, para a melhoria da sala da ASA. Nós temos projeto aí para a gente pintar a sala da ASA, colocar alguns armários, para ficar melhor armazenar as doações, tá bom? E o alvo do Parque das Palmeiras é R$126. Então, eu não entreguei um para cada um, porque veio pouco, mas tem ali no fundo, caso você queira pegar para você fazer a sua doação, levar para alguém que gosta de ajudar a ASA, você pode nos procurar. E você pode também pegar um envelope comum, né, de oferta e você coloca atrás, deixa explicadinho que é para a Recolta. Pode avisar também a Cris, que é a nossa tesoureira. Também pode ser feita essas doações através do Pix. Aí você precisa pegar a chave do Pix com ela e também enviar o comprovante avisando que é sobre a Recolta, tá bom? Então, você que pode, gostaria de ajudar a ASA para continuar esses trabalhos,
conhece alguém que muitas vezes não é nem da igreja, mas que gosta de ajudar, porque sabe que o trabalho é importante da ASA, você pode nos procurar ali e você pode pegar esse panfletinho, tá bom? Então, essa era a parte que eu queria passar para vocês, do relatório, para vocês verem o que a ASA Parque das Palmeiras está trabalhando, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Isso só acontece pela ajuda de vocês. Essa decoração aqui também da igreja só aconteceu por ajuda de pessoas especiais que dispõem um tempo para estar aqui. As lembrancinhas que vocês vão receber no final também, tudo feito com muito carinho, com muito amor. E nós agradecemos porque a igreja sempre, todas as vezes que a gente precisa, que a gente convida e mobiliza, vocês estão conosco. Então, que Deus abençoe e continue abençoando vocês, para que vocês continuem abençoando outras vidas. Amém? Amém. Bom dia, amada igreja, bom sábado. Bom dia. Parte da minha equipe, essa moça já faz há uns mais de 10 anos. Amém. E não vai aposentar, não. Não paga os direitos, não vai aposentar. E agora Deus aumentou um pouco da minha equipe pessoal, vocês viram aqui, pouca coisa agitada, menininho. É uma benção, irmãos. Gosto de orar, gosto de fazer tudo. E gosto de botar a mãe dele para correr também. Irmãos, sempre é um privilégio estar aqui, trazendo uma palavra. Eu sempre sou muito grato, de verdade, sempre emociono muito. A Igreja do Parque é parte fundamental da minha vida, minha liderança, sempre agradeço, sempre vou agradecer os irmãos da igreja. As irmãs fizeram um trabalho maravilhoso aqui. Eu tenho o privilégio, irmão, de chegar um pouquinho antes. Quando eu chego um pouquinho antes, eu já fico só olhando assim e namorando as coisas que vocês fazem. E todas as coisas que acontecem comigo nessa igreja, eu me lembro do Mailton. Todas as coisas. Da pergunta que ele me fez naquele dia do livro. Eu nunca vou me esquecer, irmãos. Cada coisa que eu sou... Programa da ASA, né? Também era um programa da ASA. Era um mutirão de Natal, né? Não, mutirão de Foi um Impacto Esperança. Eu achei que era da ASA. Né? Que ele me perguntou assim, sempre eu falo isso. Quem não escutou, vai escutar hoje. Falou assim, qual que é a sua pretensão na igreja? O que você espera da igreja? E nós tínhamos a pretensão de ouvir a palavra de Deus, ser acolhido pela igreja. Mas, irmãos, Deus sabe, não esperávamos desempenhar um papel na igreja e, principalmente, como diretor de algo. E eu sou muito grato, porque, ao contrário do outro ministério que eu vi e dos outros que eu tenho algum conhecimento, a igreja, ela se preocupa, a igreja adventista, ela se preocupa que a igreja, o corpo da igreja, ele então constitua a sua liderança. Isso é um privilégio muito grande e também uma responsa muito grande. Eu fico maravilhado por esses dados, por fazer parte de tudo isso, porque eu me cobrei muito na época da pandemia. Eu, que sou uma pessoa que vocês conhecem, que sou várias vezes vencido pela minha timidez, eu tenho esse problema, irmão. Eu sou muito de toque, eu sou muito de pele, de conversar. E a gente não podia ir nas casas, e não podia fazer arrecadação, e eu me policiava muito. E conversando muito com Deus, eu pedia muito para ter a oportunidade de estar fazendo as coisas que nós estamos executando hoje. Antes de nós abrirmos a palavra e eu continuar, vamos fazer uma breve oração? Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de, neste dia, realmente estarmos descansados dos nossos afazeres, para estar integralmente à sua disposição para que a sua obra seja feita. Nós te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio que é de poucos. Seu Santo Espírito nos inspirar a confiança
a despeito de todas as nossas obrigações, atividades ao longo da semana, poder sentar no seu colo e aprender do único e suficiente Mestre. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, unidos como igreja, unidos como os irmãos, celebrando esta data, Senhor, que marca para a nossa vida e para a tua igreja, mais um ano alcançado de solidariedade, de amor ao próximo, de prática do Evangelho. Te agradecemos porque eu sei que és conosco. E por quanto sabemos que o Senhor sempre será, te agradecemos ainda mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, como eu estava dizendo, sou muito grato por poder fazer parte de qualquer que seja o projeto da igreja. E por ver com que as pessoas estão se envolvendo. Se eu quiser olhar para a equipe da ASA, é só olhar para a igreja do parque. Todos, de uma certa forma ou de outra forma, diretamente ou indiretamente, estão envolvidos com o projeto. Isso é muito rico, isso é muito bom. É uma experiência única que todas as vezes eu venho viver aqui. E a mensagem de hoje, irmãos, ela nos foi sugerida, né? Veio uma mensagem para o dia da ASA e veio também uma mensagem a respeito da recolta. Então, ela foi um condensado, tá? Um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e aplicado na nossa vida, e ela foi extremamente bem escolhida pelo Espírito Santo de Deus, e tem a ver com pregando com a sua vida. Uma coisa que eu observei na pandemia é o crescimento dos pregadores, né? Você ligava no YouTube, tinha gente pregando de tudo, e geralmente isso é muito perigoso. Mas tinham vários pregadores, né? Só tinha lá um cantinho ali, uma webcam, pronto. Você tinha para tudo quanto era gosto. E sempre, irmãos, vão ter muitas pessoas que pregam, que trazem a palavra. Mas uma coisa que nós temos que pensar muito, e que eu observo e falo constantemente na minha casa, é a estratégia de Deus. Deus é o melhor estrategista. Ele é muito perfeito naquilo que ele faz. E se nós somos discípulos do Mestre, e nós vamos observar uma pessoa aqui que com aquilo que ela tinha, e no poder de Deus, ela se destacou muito. Nós temos que viver de forma estratégica. Um dos departamentos, até na reunião que eu estive lá com o pastor Rafael, ele estava falando que ele era suspeito em falar da ASA. Eu também, irmãos. Fui muito ajudado pela ASA, muito ajudado mesmo. A minha transição não foi uma coisa tão simples assim. Quando eu vim passando N dificuldades. Isso, quando eu digo ASA, digo tanto os irmãos que de forma individual me ajudaram muito, né? São da minha família, da minha casa, como também a própria ASA em si. Todas as vezes que eu requeria alguma coisa para poder me ajudar, para matar a fome da minha família, a ASA prontamente me ajudou. E eu tenho buscado e convido a igreja a não se ater à pregação somente de palavras. Eu tenho visto isso na obra da ASA. Mas pregar com a própria vida. E nós vamos falar de uma pessoa que está lá no livro de Atos 9, que para a honra e glória do Senhor, pregou com a vida. Já foi falado muitas vezes a respeito dessa pessoa, mas às vezes passa despercebido o que ela significa para a sua vida. O que ela é para você? Eu lembro que um dia, conversando com o irmão dessa igreja, ele falou, olha, eu não sou uma pessoa de eloquência assim, não sou de falar muito assim a respeito do evangelho, não me vejo num púlpito pregando, falando às pessoas, mas os talentos que eu possuo eu procuro colocar na obra. Eu procuro estar ali, e seja mexendo numa coisa, arrumando alguma coisa, e eu procuro estar ali sempre ajudando de alguma forma. E quanto é necessário isso, irmãos. Às vezes a gente tem a percepção que nós, eu não falo muito bem, então não sou um bom pregador. Muito pelo contrário.
A sua vida, irmãos, olha, você pode ter certeza de uma coisa. Às vezes, você fala uma coisa para a pessoa, passa anos, tudo bem, o Espírito Santo até pode fazer com que ela se lembre daquilo lá no momento oportuno. Mas você prestar um socorro, prestar mesmo, ir lá, botar a mão na massa por uma pessoa, na hora da adversidade, dificilmente ela vai se esquecer. Até se ela for egoísta, eu estava pensando nisso. Até se ela for egoísta. Vou lá naquela pessoa que eu esqueci a minha vida inteira. Mas eu vou lá pedir um favor para ela, que eu sei que ela é da igreja. Não tem essas pessoas? Tem, irmão. Eu sei que ela não vai me dizer não. Até na hora que ela for egoísta, ela vai lembrar de você. E até na hora que ela for egoísta, Deus pode usar você para impactar a vida dela e ela mudar totalmente a percepção dela. Totalmente a percepção dela. Uma vez eu lembro que uma irmã, ela falava assim no outro ministério para mim: o senhor fica pregando essas coisas, meu marido é bravo. Ele é bravo. Eu depois falo pro seu marido, vem aqui. Que eu sou pequeno, mas não sou pedaço. Fala para ele vir aqui falar para mim que ele é bravo. Pode falar. E ela falava: irmão, fala, mas não estou falando. E o homem foi. Foi, velho. Chegou lá, quer falar. O homem estava pregando aí. Me chamou lá. O senhor falou que queria falar comigo? Que minha esposa falou que o senhor é bravo, que eu sou bravo. Pois sou bravo e estou aqui. E eu vim falar com o senhor. Falei: lógico. Lógico, porque eu preciso de uma pessoa valente para estar aqui comigo aqui na igreja. O senhor acha que eu posso me dar o direito de perder uma amizade? Aí o homem: não, mas, aquela risada que não quer que saia. E fui falando com eles com toda essa timidez, irmão. E o homem não veio para a igreja. Veio para a igreja, aquela mulher transbordava. Porque, irmão, uma coisa eu aprendi: quanto mais rígido, mais fácil de trincar. Eu gosto de gente brava. Eu gosto de gente sacudida. Que quando essa pessoa vem para Jesus, ela pega toda aquela força, aquela energia que ela usava outrora para perseguir, para chatear, para humilhar. E quando o Espírito Santo fala forte no coração dela, ela vem com um arrependimento tão genuíno que ela vem trazendo toda aquela força, aquela bagagem. Era Satanás que enganava ela. Ela sempre teve força. Ela usava para o lado contrário. A força quem dá é Deus, irmão. O diabo dá força para ninguém. Quem não tem, você não dá aquilo que você não tem. Então eu gosto dos bravos. Você conhece um bravo? Manda vir acertar as contas aqui. É aqui que é o lugar de estar. Atos 9, versículo 36 a 42. Só que essa aqui não era brava não, viu? Muito pelo contrário. Onde você está, mamãe, é ótimo, filho. A Laís falou assim: vou pedir pro Bruno. Ela tá lá. Vou pedir pro Bruno editar. Porque ela tava falando aqui comigo assim: o Arthur tá terrível. Aí ela olhou o microfone e ela... Vou pedir pro Bruno editar. 36 diz assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. É interessante, irmãos, para nós observarmos uma coisa. Tabita, vou ler assim, tá? Que era Dorcas, quer dizer delicada e ágil. Se assemelha a uma gazela, sabe? Então era uma irmã que era delicada, mas era pronta, ágil. Na minha cidade fala ligeira, descolada. E ela tem uma característica interessante, ela era discípula. Geralmente nós falamos dos discípulos de Jesus. E ela talvez foi uma das primeiras discípulas do Cristo. E você vai saber o que quer dizer realmente ali na íntegra o que é ser discípulo. Que é muito fácil. Você diz: não, eu sou discípulo do mestre. Mas ao contrário daquilo que nós pensamos, que o que é ser discípulo de Jesus? É você crer em Cristo. Mas é algo além.
é você se assemelhar. E você não consegue se assemelhar somente com palavras. Existe uma ação do Espírito Santo que faz uma ação transformadora em você, e as pessoas, elas sim, elas testificam que você é um discípulo. Não é algo que você somente pode dizer que você é. É algo que as pessoas reconhecem em você, a sua proximidade com o Mestre. Então, o primeiro ponto que define o seu discipulado é saber que alguém que é um discípulo é alguém que se submete, ele imita, ele aprende e segue os caminhos do Senhor. Então, sabe aquela pessoa que você olha para aquela pessoa e você sabe que de alguma forma Deus tem um trabalho muito grande na vida daquela pessoa? Essa pessoa é discípula. Essa pessoa, ela aprende e ela executa aquilo que ela aprendeu. Muitas vezes, para você aprender uma função, vai exigir um grande esforço da sua parte. Foi até o que nós falamos hoje na escola sabatina. Perseverança. Não é a primeira vez que você vai acertar, muitas vezes, ser um discípulo de Jesus. Mas é a constância. É a prática. Por isso que obras e fé não podem se desassociar. Você deve ser aquilo que você crê. E ela se ocupava em ser e transparecer aquilo que ela era. Dá uma olhadinha, deixa marcado que nós vamos voltar, lá em João 15, 8. Volta um pouquinho. João 15, 8. Amém? Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então a primeira coisa que nós entendemos aqui, e que nós temos essa prática, louvado seja Deus, nos envolvendo com as atividades da igreja, e hoje puxando um pouquinho de sardinha para a asa, são, na verdade, os frutos que dão glórias a Deus. Amém? Às vezes nós olhamos esse resultado que a Laisa passou aqui, de 13 cestas, e nós nos perguntamos, poderia ser mais? Poderiam ser mais. Enquanto eu pregar, irmãos, eu vou explicar um pouco da visão que eu estive conversando com o pastor Rafael e as orientações para que você nem se chateie e compreenda o trabalho da ASA que está sendo feito aqui. Você vai entender por que 13 cestas, que não foram só 13 cestas. Existe hoje, e não somente aqui na igreja, uma cultura do pegar cestas e o doar cestas. Então as pessoas, elas pedem muitas vezes cestas até sem necessidade. Para vender, para estragar. Fica em casa, estraga. É um hábito. E nós procuramos ter o cuidado, irmão, de fazer uma espécie de uma triagem aqui. A maioria das famílias que estão sendo fornecidas as cestas, nós adotamos uma postura. A primeira cesta, socorremos essa família, louvado seja Deus. A segunda cesta, pós-visita. Nós procuramos saber a situação da família, nós procuramos entender e dar continuidade ao trabalho da ASA, porque o trabalho da ASA não é doação de cestas, é atender às necessidades da pessoa, tanto fisicamente, nós vamos estar falando, quanto espiritualmente. A ASA não pode parar somente no fisicamente.
não é somente vir e retirar uma cesta. É a pessoa ser alcançada através de uma cesta que seja, mas o trabalho iniciando numa cesta, ele tem que ser completado. O alvo da pessoa que recebe a cesta é no mínimo o batismo. Irmãos, não estou falando que é tomar lá da cá. Eu falei de estratégias. As pessoas, elas eram alcançadas pelas obras da igreja e elas desejavam fazer parte dessas obras e desejavam ser da igreja. Nós não podemos transparecer muitas vezes as pessoas, a minha igreja é tão boa, ela doa cestas. A pessoa vem, retira e não é impactada. Todos nós temos que ser, nesse sentido, Dorcas. Se a pessoa encontrou em você a coragem para te pedir uma força, nós temos que pedir a ação do Espírito Santo em nossa vida para continuar o trabalho que foi iniciado. Aqui, irmãos, a cesta, qualquer tipo de auxílio da asa, é inicial. Também não é perpétuo. Se você não explica, nesse sentido, se você não explica, a pessoa pensa que todo mês ela vai estar retirando cestas. E nós não vamos fazer arrecadações mensais para a mesma família. A orientação que nos foi passada são 3 cestas consecutivas. 3 cestas. Por isso o trabalho evangelístico ele é tão bom. E ele faz parte. Por quê, irmãos? Porque através da ação de Deus na vida dessa pessoa, cremos que o Senhor vai agir de uma forma extraordinária na vida da pessoa, e essa pessoa, ela vai se levantar e vai entender que Deus tem o melhor para a vida dela. Mas se nós paramos só na cesta, ela vai... Vocês conseguem me entender? Pula de cesta aqui, aí aqui não dá. Aí um outro lugar dá, aí eu vou para lá. E essa pessoa não cria raiz no evangelho. E não é essa a meta da igreja, nós somos uma igreja. Nós não somos uma instituição social ligada a um órgão governamental. Nós somos uma igreja. A nossa preocupação é sanar as dificuldades terrenas, mas conduzir as pessoas ao céu. São 10 cestas. Mas como nos foi apresentado lá na reunião, que sejam 10 famílias que realmente estão sendo assistidas pela igreja. Que você saiba como estão os filhos, que você saiba como estão os maridos, como estão as esposas. Não somente toma a cesta, diante de Deus, desculpa se está pegando aqui que eu bato aqui, diante de Deus eu fiz a minha parte, não fez. A nossa parte, o nosso descanso, será quando nós começarmos a ouvir a trombeta. Aí você pode descansar à vontade, irmão. Que aí é galardão. Por esta obra, muitos darão graças a Deus. Pouquinho antes, João 13. Então, 13 famílias assistidas pela igreja. Não somente uma cesta que foi entregue. Assistidas. Procuramos entrar em contato, sempre que converso com os irmãos. João 13, no versículo 34. 13, 34, a língua inglesa. 13, versículo 34. Se eu colocar lá, eu consigo ler. 13:34 diz o quê? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns, assim como eu vos, que também vos ameis uns. Só de palavras você consegue demonstrar amor até certo ponto. Eu sempre falo uma coisa, irmãos, dentro da minha casa. O amor, e isso eu digo infelizmente, mas é uma condição do amar. Ele vem junto com a rejeição, sabia? Não fosse assim, Deus teria implementado o amor em você e você não poderia escolher a Deus.
aceitar Ele como seu Senhor e Salvador? Todos aceitam? Todos aceitarão? Não. Então o amor também, ele vem com rejeição. E quando você está fazendo um trabalho de arrecadação, de evangelismo, é uma realidade que você tem que lidar. Já bateu numa casa para pedir um alimento e a pessoa baixou o volume? Esses dias estávamos fazendo arrecadação, não sei se as irmãs notaram. Tinha uma família inteira na casa. Quando eu vi, disseram para lá ver os crentes pedir alguma coisa, irmão. Como diz o outro programa, mas numa velocidade, sumiram. E fecharam o portão e ali não tinha ninguém, só faltou botar a plaquinha, vende-se. Vende-se em obras. Ah, mas isso é tão difícil. Como pode? Sabe uma coisa que o Espírito Santo me ensinou? Isso me ensina a lidar com rejeição na minha família. Não é? Isso me ensina a lidar com rejeição quando eu vou falar do amor de Deus para uma pessoa. Nenhuma experiência que você passa na graça de Deus é despercebida. E você também não passa sozinho, você passa com Deus. Aí quando você tem uma dificuldade de um familiar, que você fala, e parece que ele está irredutível, você se doa para a obra de Deus, as coisas parecem que são mais fáceis. Às vezes um abraço que falta dentro da sua casa, numa arrecadação, no momento de partilha que você tem dentro da vida de igreja, parece que supre aquela necessidade, até que você receba a sua vitória lá na sua casa. Por isso que Deus se preocupou que nós viéssemos a congregar. Você vai ver para quem que Dorcas mostrava aquilo que ela realmente ia em cima da necessidade. Jesus nos deixou esse novo mandamento, que nos amemos uns aos outros. Como eu posso me mostrar indiferente à necessidade de alguém, ao ponto de eu estar na minha casa, no quentinho, me alimentando, sabendo que muitas vezes o meu vizinho está passando uma dificuldade? E acontece. Muitas vezes o legalismo leva muitas pessoas que são cristãs a dizer isso. Não tem porque não vai para a igreja. Não tem porque não se coloca diante do trabalhar de Deus. Por isso que não tem. Jesus não disse que esse seria o mandamento. Muito pelo contrário. Outra ocasião ele disse o quê? Está alguém dentre vós aflito, o que tem que fazer? Orar. Criticar? Procurar pelo em ovo? Procurar fazer com que a presença do Senhor seja notada através da minha e da sua vida. Segundo ponto, o que eu acabei de falar, ela era notável. Alguém que merece ser percebido, que tem importância. Tem muitas pessoas que falam assim: minha vida cristã sou eu e Deus. Essa pessoa não entendeu o evangelho. Essa pessoa não compreende o evangelho. Porque se esse fosse um princípio bíblico, Jesus não iria enviar discípulos. Ele ia lá falar para os discípulos: olha, agora até que eu venha, vocês fiquem. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, não aproveita mais. E vocês quietinhos, até a minha volta. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que os discípulos fizeram? Então todos nós temos potencial de discípulo. Seja com palavras, seja com a vida, você tem a obrigação e o dever diante do seu Deus de pregar. Ela era notável. Dorcas não passava despercebida. As pessoas sabiam quem era Dorcas. Sabiam por que Dorcas se portava daquela forma.
Mas o que chamava tanta atenção ao ponto de não passar despercebido? O que será que essa mulher tinha de tão especial? A resposta está no próprio texto. Suas boas obras e esmolas que fazia. Irmão, hoje está mais fácil dar um carro para alguém do que um pacote de arroz. Não é verdade? Está mais fácil você olhar para uma pessoa e pagar uma conta de luz que comprar um pacote de feijão. Eu até brinco muitas vezes, irmãos, que daqui a um tempo nós vamos chegar no supermercado, vai estar a clínica de transplante do lado. O que você quer? A compra do mês é um rim. Você passa ali e já arranca. Que o negócio está complicado. Está difícil. Vai ter a clínica de transplante do lado. Quanto ficou a compra? Aqui é 2 joelhos, 3 cotovelos e um braço. Ah, mas tem o outro, dá para trabalhar ainda. Pode levar. Você sai parecendo um Lego, né? Só os pedacinhos para montar. Porque as coisas estão caras. E isso desafia se você acredita na provisão de Deus ou não. Que você tirar de dentro da sua casa para você levar para o próximo é porque você tem certeza de quem é seu pai. Se você tivesse dúvida, não faria. Jesus diz o quê? Não andais, pois, inquietos com o que haveis de comer, de vestir. Porque de certo seu pai sabe de todas as coisas. Você é um herói da fé. Porque você tem condições de confiar em Deus a tal ponto que independente do valor das coisas, e vai governo, e vem governo, independente da sua situação financeira, você sempre tem para ajudar, porque Deus é Deus na sua vida. Isso é confiar, isso é acreditar, isso é pregar. Dorcas não tinha a menor dúvida a esse respeito. Por isso, ela era conhecida por suas boas obras e esmolas que ela fazia. E hoje nós temos uma disputa tão grande, irmãos. Tem tanta gente que ajuda para ser massageado o ego, né? Tantas pessoas. Eu me deparei esses dias com um caso de uma pessoa que foi, ajudou, e de repente olhou e falou assim, por que não morre tudo? Acredita nisso? Acabou de ajudar. Ajudou, vai com Deus. Por que não morre? Mas não ajudou? Ajudou. Uma certa vez, uma das últimas mensagens, acho que é a última que eu preguei aqui, que pessoas más fazem coisas boas também. Irmão. Não é? Vós sendo os maus, não é o que Jesus diz? Vós sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Olha o que diz, irmãos, para nós. Porque essa semana eu falei para a pessoa, eu sou muito egoísta. Mas o meu egoísmo tem uma fraqueza muito grande, irmãos, ou uma força. Eu sou egoísta porque eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu com Jesus? Você quer a salvação? Quem tem que querer o melhor é você. Para você, não é verdade? Então, eu sou egoísta, irmão. Eu quero ir para o céu, sim. Não aceito menos do que o céu. Mas meu egoísmo tem uma falha que eu não quero ir sozinho. Então, eu não sou tão egoísta assim. Eu quero que todos nós, nossas famílias, nossos amigos e atuais inimigos que serão nossos irmãos em Cristo, todo mundo vá. Amém? Então, meu egoísmo tem essa falhinha assim. E Jesus te mostra como ser grande. Mateus 20. Mateus capítulo 20. 26. Se eu achar ajuda. Mateus 20, verso de número 26.
Olha os ensinamentos de Jesus como eram totalmente contramão, como nós devemos andar na contramão também. 26 ao 28, o que diz aí? 20, 26 ao 28. Não é assim que vós, pelo contrário. Quem quiser, opa, entre vós será... Quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate para muitos. Então, se você é egoísta como eu, sirva ao seu próximo, invista em você. O Senhor diz o quê? Aonde estiver o seu coração, aí estará o vosso tesouro. Então faça investimentos em você. Invista. Senhor, me faça acessível às pessoas. Faça com que as boas obras que o seu Espírito opere em mim alcance as pessoas para que elas venham a reconhecer e a conhecer-te e entrar para o teu reino. Sejam libertos do reino das trevas, ao qual mostra que eu tenho que reter para ser. Não, eu tenho que doar. Eu sempre falava na minha casa, sempre falo. Você mede a prosperidade de uma pessoa por aquilo que ela tem condição de ofertar, de dizimar. Não é? Quanto mais você ajuda, mais você tem condições. E essas condições hoje são sobrenaturais. Você dá porque o seu pai te dá. E você reconhece isso através de todo o bem que você pode proporcionar para as pessoas. Você vai reter para quê? Nosso reino é muito maior. E nós vemos aqui, irmãos, que a vida dela foi tão marcante que as suas obras testemunhavam dela, até mesmo depois da sua morte, porque aconteceu que Dorcas veio a falecer. Ela faleceu, mas as obras dela foram tão intensa, que a igreja foi buscar Pedro para ver, ainda numa situação de morte, se ele poderia fazer alguma coisa. É interessante, irmãos, que muitas pessoas que talvez falaram contigo a respeito da fé, elas não estão aqui. Mas nós sabemos que se ela foi sincera diante de Deus, ela não permanecerá no túmulo. Assim como também esperamos não permanecer no túmulo, mas ressurgir para a vida eterna. Isso conta com aquilo que você crê, mas também com aquilo que você faz, com aquilo que você é. Nós não podemos ser pessoas divididas. Eu aprendi na igreja adventista que o ser humano ele é um ser holístico. Mente, espírito, corpo, todos unidos. É impossível você estar bem na igreja e estar mal na sua casa. Você está bem na igreja, mas a sua saúde está sendo debilitada e você deixar as coisas como estão. Não. Uma coisa sempre vai influenciar na outra. Sempre vai influenciar na outra. E da mesma forma que nós somos seres holísticos, também aquilo que você fala não pode ser desalinhado com aquilo que você faz. Ainda que muitas situações fujam do nosso controle e algumas sejam voluntárias. Temos que clamar pela misericórdia de Deus para não entrarmos em contradição. Para assim sermos ferramentas úteis nas mãos do Senhor. Olha aqui em Atos 9, mesmo, volta lá, em Dorcas. O que diz aqui no versículo de número 37, ó. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-la no cenáculo. Mas não foi o fim. 38, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco.
Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e fazendo o quê? Mostrando-lhe as túnicas e vestidos que quem fazia? Dorcas fizeram enquanto estava com elas. E deveriam ser muitas viúvas, irmãos, visto que existia ali, era uma cidade litorânea. E nessa cidade, e por causa do mar bravio, muitas mulheres vinham a ficar viúvas porque perdiam seus maridos e seus filhos devido aos naufrágios, irmãos. E você sabe que naquela época, viúva e sem filhos, você perdia totalmente a sua fonte de renda. Você perdia o seu sustento. Dorcas era uma mulher usada por Deus para ir de encontro com essas necessidades. Era esse tipo de pessoa que ela assistia. Pessoa que tinha perdido totalmente a esperança. Uma das coisas que eu agradeço a Deus por estar fazendo os trabalhos da ASA, e eu sempre falo com as irmãs, é o seguinte: nós temos uma oportunidade única. Irmãos, você vai me entender dentro do contexto bíblico, amém? Dentro do contexto bíblico. Você sabe uma coisa, quando eu vou fazer a arrecadação, que eu mais gosto de ouvir? A oportunidade que Deus nos dá, quando você vai pedir uma coisa para a pessoa fala: nossa, meu amigo, você não sabe o quanto eu estou passando apertado. Se eu tivesse até tinha, mas eu estou passando uma dificuldade tão tremenda. Deus me levou na casa daquela pessoa. Que talvez... Oi. Quando eu entrei para a igreja, o departamento da ASA não era ASA, era Dorcas. Dorcas? Aí, ó. Aí depois mudou para ADRA, aí depois a ASA é recente. A ASA não faz tanto tempo, não. Tá vendo? É um símbolo. Quando eu era criança, era Dorcas. Era Dorcas, que aí todo mundo falou assim: vamos pedir para as Dorcas da igreja. Aí mudou para ADRA. Aí como a ADRA é uma instituição, aí decidiram separar. A ADRA é E uma ASA. instituição e a ASA é solidária. Olha qual foi o impacto dessa mulher. Quantos anos já se passaram desse testemunho, irmãos? Então essas mulheres desamparadas, essas pessoas desamparadas, eu, fazendo o trabalho da ASA, você pode ter contato com elas, mas tem que ter um ouvido santo, irmãos. Porque muitas vezes você escuta isso aí e passa despercebido. Às vezes a pessoa entrega um folhetinho, ou então está arrecadando alimento e fala: ah, mas Deus há de dar a vitória, e não convida a pessoa para vir para a igreja, ou não fala para a pessoa: olha, numa próxima oportunidade, eu posso vir aqui para conversar com o senhor, com a senhora? Olha como Deus nos dá a vaca, o queijo, corta em cubinho e dá de aviãozinho na nossa boca, e muitas vezes a gente não engole. Te coloca na cara do gol, você pega a bola com a mão ou chuta para fora. Não, irmãos, temos que estar mais atentos. Essa é a minha felicidade, quando uma pessoa vem e ela abre o coração, queria ajudar, mas passa dificuldade, porque muitas vezes a pessoa que precisa, ela não pede. Ela não pede. Quantas pessoas, irmãos, em meio a essa onda de pandemia, estão doentes dentro de casa. Elas não têm condição de vir. Ou por muitas vezes elas acham que como já receberam tantos nãos, vai ser mais um não. Pessoas que estão depressivas, elas não lutam. Nós temos que ir até elas. E temos que alcançar. E temos que estar ligados quando Deus nos der a oportunidade para sermos Dorcas na vida dessas pessoas. Quero falar com você a respeito da missão da ASA. Para você ver como tem tudo a ver com a vida dessa mulher. Servir ao próximo em suas mais variadas necessidades, envolvendo cada membro da igreja. Testifico diante do altar de Deus que isso acontece nesse lugar. Propósito da ASA: tornar conhecido o amor de Deus através das ações solidárias. Testifico também. Atender às necessidades, como eu disse, as necessidades físicas e espirituais das pessoas, tanto da igreja quanto da comunidade em que está inserida. Ficar ligado. Às vezes tem pessoa que é seu vizinho e não sabe que você é adventista. Se não sabe que você é adventista, como que vai conhecer a ASA e o trabalho que é feito na igreja? Nem sabe de que religião você é. Lembra? Dorcas era notável.
Objetivos da asa. Esclarecer, olha que interessante. Isso daqui estava no sermão que me foi enviado. Como eu disse, dei uma adaptada para nós. Eu achei muito interessante isso aqui. Esclarecer a igreja. Isso aqui é para nós. Esclarecer a igreja que cada ato de bondade é uma forma para demonstrarmos quem é Jesus. Seja indo a campo, seja arrumando a decoração, seja convidando pessoas, seja entregando um folheto, seja trazendo um alimento, seja diretamente fornecendo uma ajuda para as pessoas, esse é o objetivo da asa. Da última vez que nós fizemos a arrecadação, eu pedi algo para as irmãs e eu vou pedir para vocês também. Não tragam nenhum guardanapo de papel para a asa. Por enquanto. Vou explicar o porquê. A asa da igreja, não é parque, não é central, todas estão super lotadas de roupa. Faz varal, leva um monte de roupa. Termina o varal, traz um monte de roupa. E assim sucessivamente. Somente a asa? Não. Todas as instituições de Pinda. Você entrega aqui, vai parar na linha do trem. Você entrega aqui, usa, não lava, joga fora. Então, não tragam. Sugestão. Orem a Deus. Para que Deus envie pessoas lá na casa de vocês e vocês ajudem diretamente. Até que nós venhamos a resolver essa situação. Tá bom? Combinado assim? Chegou alguém, nós vamos fazer varal solidários, vocês vão ver a quantidade de roupas que nós temos, inclusive ainda temos mais roupas na dona Silene para trazer para cá. Então, nem guardanapo de tecido, por favor. Amém? Nada, nem pano de prato, nada. Mas tragam alimentos. Deus está enviando as pessoas necessitadas para nós. Não fazemos caça aos pobres. Não saio, gente, cesta, viu? Não existe isso aqui. Todo esse procedimento, irmãos, que estou falando aqui com a igreja, foi elogiado pelo pastor Rafael na reunião que eu estive, e ele disse, esse é o pensamento da igreja, do ministério. Então nós, pequenininhos desse tamanho, estamos completamente alinhados ao trabalhar da igreja adventista. Uma grande obra, irmãos, que ficou conhecida na vida de Dorcas foi porque Pedro, através da autoridade do nome do Senhor Jesus, ressuscitou a Dorcas. E o que Dorcas era conhecido e a igreja era conhecido, passou ainda a ser ainda mais conhecido em Jope. Como eu disse, muitos não vão estar aqui para o breve retorno do nosso Senhor e Salvador, mas não permanecerão em túmulos. Iremos morar com ele no céu e herdar nova terra e novos céus. Até que isso aconteça, que nós venhamos a nos lembrar sempre da promessa que foi feita e que está contida no livro de Lucas. Não vou pedir para vocês abrir porque o tempo é difícil. Mas do versículo 33 ao 35 fala a respeito do bom samaritano. Vocês lembram? Qual foi a promessa do bom samaritano? Que quando ele voltasse, iria acertar toda aquela despesa que aquele necessitado tivesse. Então, que não era para medir esforços para pleno restabelecimento daquela pessoa que tinha sido espancada, machucada, roubada. Não é isso que diz a parábola? Quem é o bom samaritano? Quem é o bom samaritano? Jesus. E nós, irmãos, somos a hospedaria. É aqui que tem que estar os machucados, roubados, aqueles aos quais o inimigo da nossa vida tem roubado, matado, destruído. Eu falei algo no antigo ministério, irmãos, e eu quero terminar falando isso aqui. Você sabe qual que é o meu sonho para a igreja? É polêmico o que eu vou falar, tá? Mas não liga não, que você já me conhece. E eu sei o que eu estou falando.
Meu sonho, irmãos, é estar com essa porta aberta e entrar um monte de travesti aqui. Você acredita? Entrar um monte de travesti. Mas encher essa igreja de traficante. De ladrão. Mas não tem espaço para caber prostituta. E ver a vida desse povo toda transformada. Mas se nós não tivermos coração para receber esse tipo de pessoa, o Senhor não vai trazer. Porque para entrar uma pessoa dessa aqui, é só trazida pela mão do Espírito Santo, irmão. Mas virão aos milhares quando nós formos cada vez mais Dorcas. Esse é o desafio de igreja, irmão. Esse é o desafio da nossa vida. Encher isso aqui. Pensou, irmão? Pensa um pouco. Mas hoje, se tivesse um homem aqui, barbudo, de saia, roupa curta, será que você estaria 100% prestando atenção nessa mensagem? É uma coisa para refletir. Se tivesse um mendigo aqui, raiz, aquele que às vezes até afasta o banco para poder sentar, a gente ia estar prestando atenção 100% na mensagem? Será? Ou alguém que você tem uma mágoa, infelizmente, no coração, que estivesse bem aqui, ó. Será mesmo? Você não estava assim, ó? Cara de pau, cara de pau. Sejamos mais parecidos com o Mestre, mais discípulos, menos legalistas. Amém? Não vai passar? Porque o pregador falou demais. Também te amo. Oi? Olha lá. Aí não é só Dorcas que vai falecer, não. Amém. Tem um último louvor para nós podermos. Ah, sim. Minhas irmãs de batalha, olha, todos, como eu digo, sou grato a todos. Mas eu gostaria de ir representando a igreja, chamar as minhas irmãs que vão comigo fazer as arrecadações. Todos se sentem abraçados, amados. Eu preciso muito de vocês, irmãos. Muito, muito, muito. A igreja precisa de vocês. Cada vez mais Dorcas, em nome de Jesus, tá bom? Mas vou chamar essas duas que aguentam meu falatório nas arrecadações. Minhas loucuras. Para nós fazermos uma oração. Vai primeiro o louvor, depois a oração? Posso, amor? Vocês pensam que 10 anos é 10 dias na igreja. Vamos orar? Vem uma de cada lado aqui, já que é asa, eu jogo uma asa pro lado de cá e uma asa pro lado de cá. Oh, Tá bom. queria agradecer, minhas amadas irmãs, diante da igreja, sempre que solicitado, sempre elas estão com a gente. Sempre. Às vezes você está lá em oração na sua casa, que eu sei que você ora pelo esse ministério, ora pela nossa vida. E nós estamos aí, indo, conversando com as pessoas, deixando muitas vezes os nossos afazeres para poder cuidar da obra do Senhor. Porque eu sei que você se alegra cada pessoa que Deus envia aqui. Então, representando toda a igreja, eu queria dizer obrigado. E sempre nós vamos estar gratos pelo apoio de vocês. Nossa luta, na verdade, nos diverte muito. É ou não é? Damos risada. É bom. Mas É muito gostoso. é muito bom, mas exige um esforço também. Deixar nosso ego, nosso eu. E só temos essa condição porque você nos mantém nas suas orações. Tá bom? Vamos Amém. orar? Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela palavra que partilhamos e toda a programação. Mais um ano que nós podemos vencer a Tua graça, Senhor. Essas 10 cestas, 13 cestas, se multiplicaram na vida de muitas pessoas. Porque sabemos que não foi cestas básicas que foram doadas, mas sim o seu amor, que mostrou que em meio à adversidade, a sua igreja jamais, repito, a sua igreja jamais será vencida. As portas do inferno, independente de condições, jamais prevalecerão sobre este lugar. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos amados irmãos, que todos têm se alinhado ao teu projeto, meu Pai.
O projeto de, através de nossos recursos, através da nossa vida, através das pregações, tudo aquilo que é empregado da tua obra, venha trazer cada vez mais pessoas ao teu reino. Te agradecemos porque se não temos saúde, não podemos ir a campo. Se não temos condições, não podemos ir a campo. Todas essas coisas o Senhor tem dado à sua igreja. Testificamos a tua ação, Senhor. E que ainda que muitos de nós não sejam ressuscitados, Pai, para continuar assim como foi na vida de Douglas, que naquele dia, Senhor, ao qual o bom samaritano voltará para nos dar o galardão, que todos nós não venhamos a permanecer na sepultura, mas vejamos o teu breve retorno com os nossos olhos e nos regozijemos, Pai, por fazermos parte da tua verdadeira igreja. Amém. Que o Senhor continue conosco ao longo do nosso dia, que abençoe a semana de cada um de nós e que nossas casas venham a testemunhar de que verdadeiramente somos discípulos teus. É o que nós te pedimos e agradecemos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.